Você acorda cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono. Sente seu corpo pesado, sem energia, a digestão lenta e, muitas vezes, não consegue nem explicar de onde vem aquele desconforto generalizado. A verdade é que, por trás desses sintomas aparentemente comuns, pode estar algo muito mais sério: o acúmulo de toxinas silenciosas no seu organismo. O que poucas pessoas sabem é que, ao longo dos dias, nosso corpo absorve uma carga imensa de substâncias prejudiciais. Elas vêm da alimentação industrializada, do ar que respiramos, da água contaminada, dos produtos químicos em cosméticos, até da falta de sono profundo. Tudo isso vai se acumulando, no fígado, no intestino, nos rins, nos pulmões, na pele. E é esse acúmulo que nos rouba a vitalidade, enfraquece a imunidade e nos aproxima de doenças que poderiam ser evitadas com atitudes simples. Estamos falando de inflamações crônicas, retenção de líquidos, intestino preguiçoso, dores de cabeça recorrentes, problemas de pele, excesso de peso que não vai embora, insônia, mau humor e até ansiedade. O corpo grita, mas a maioria das pessoas aprende a ignorar os sinais. Vai empurrando com a barriga, até que um exame de sangue ou uma internação forçada chame atenção para o que já vinha sendo avisado há tempos: o corpo está intoxicado. Mas e se existisse uma forma natural, rápida e acessível de reverter esse quadro antes que ele piore? Uma receita com apenas 3 ingredientes, que você bate no liquidificador e consome em poucos minutos. Sem cápsulas, sem dietas mirabolantes, sem sofrimento. Apenas a combinação certa de alimentos que a natureza nos oferece para regenerar, limpar e reequilibrar o corpo por dentro. Esse detox não é modismo. É ciência aplicada à sabedoria popular. E já ajudou milhares de pessoas a retomarem a saúde, a disposição e o controle da própria vida. Não estamos falando de milagre, mas de um processo fisiológico natural que seu organismo quer fazer, e só precisa de uma ajudinha. O corpo humano foi feito para se regenerar. Ele já tem seus próprios filtros: o fígado, os rins, o intestino, a pele, os pulmões. Mas quando a sobrecarga de toxinas é maior do que a capacidade de eliminação, o sistema trava. E é nesse ponto que entra o detox. Ele não faz o trabalho pelo corpo, mas remove os obstáculos para que ele funcione como deveria. E você não precisa gastar rios de dinheiro com fórmulas prontas, sucos caros ou produtos industrializados que prometem milagres. O segredo está na sinergia de 3 ingredientes naturais que você provavelmente já tem em casa, ou encontra com facilidade em qualquer feira. E o mais surpreendente: quando batidos juntos, eles formam uma bebida com ação anti-inflamatória, diurética, antioxidante, digestiva e hepatoprotetora. Ou seja, cuidam de praticamente todos os sistemas do corpo de uma vez só. Mas antes de revelar quais são esses ingredientes, você precisa entender por que este detox funciona quando tantos outros falham. A maioria das receitas detox por aí só foca em eliminar líquidos, o famoso efeito diurético. Com isso, a pessoa acha que emagreceu, mas o que perdeu foi água, e junto com ela, muitas vezes, nutrientes essenciais. Quando o corpo percebe o desequilíbrio, ativa mecanismos de defesa, e todo o inchaço volta. É um ciclo vicioso. Esse protocolo natural que você vai conhecer não retira apenas líquidos, mas ajuda a eliminar toxinas reais, resíduos de medicamentos, agrotóxicos, metais pesados, gorduras oxidativas, excesso de açúcar e até células mortas acumuladas no intestino. Ele também estimula a produção de bile no fígado, melhora o trânsito intestinal, equilibra a microbiota e devolve ao corpo a capacidade de se autodesintoxicar de forma segura e duradoura. O resultado: pessoas que relatam sensação de leveza logo no primeiro dia. Melhora na digestão, mais disposição para atividades simples, diminuição de dores articulares, intestino funcionando como nunca, sono profundo e reparador. E o mais importante, uma clareza mental que muitos não sentiam há anos. Como se a mente também respirasse, depois de tanto tempo abafada pelas toxinas do dia a dia. E se você pensa que isso é coisa de jovem, se engana. Os relatos mais emocionantes vêm de pessoas acima dos 60 anos. Gente que já não acreditava mais em mudança. Que carregava dores, indisposição e um histórico de medicamentos contínuos. E que, ao incluir esse detox na rotina por apenas alguns dias, redescobriu o prazer de viver com energia e vitalidade. É por isso que este vídeo é mais do que uma simples receita. É um convite para você olhar para dentro e se perguntar: quando foi a última vez que cuidei de verdade do meu corpo? Não com dietas temporárias, mas com atitudes que respeitam e entendem a sabedoria natural da vida? Porque não importa a idade, o histórico ou a condição atual, seu corpo ainda quer reagir.
Ele ainda está tentando. E o primeiro passo pode estar no liquidificador da sua cozinha. A seguir, iremos revelar com detalhes quais são esses 3 ingredientes incríveis, como prepará-los, qual o melhor momento do dia para consumir e o que acontece dentro do seu organismo nos primeiros minutos após tomar essa bebida. Prepare-se, porque o que vem agora pode marcar um antes e depois na sua jornada de saúde natural. Chegou o momento de revelar os 3 ingredientes naturais que, quando combinados no liquidificador, formam uma bebida poderosa capaz de limpar profundamente o organismo, devolver a leveza e ativar processos naturais que estavam adormecidos em você há anos. Mas antes de sair batendo tudo no copo, é importante entender o porquê dessa combinação funcionar tão bem, e como fazer da forma correta para não comprometer os benefícios. Vamos direto ao ponto. Os 3 ingredientes do nosso detox são abacaxi, gengibre e hortelã. Simples, acessíveis, mas quando usados com técnica, se tornam uma verdadeira fórmula de regeneração. O segredo está na sinergia entre eles. Cada um atua em uma parte diferente do corpo, e juntos formam um sistema completo de limpeza e reequilíbrio. Comecemos pelo abacaxi. Essa fruta tropical tão comum nas mesas brasileiras é uma das mais potentes no quesito desintoxicação. Rica em bromelina, uma enzima anti-inflamatória natural, o abacaxi atua diretamente na digestão de proteínas, ajudando o estômago e o intestino a eliminarem resíduos acumulados. Além disso, é altamente diurético, contribuindo para a eliminação de líquidos retidos e facilitando o trabalho dos rins. Mas tem mais, o abacaxi também é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e combate radicais livres. Seu sabor adocicado equilibra perfeitamente a força dos outros 2 ingredientes. O segundo componente da receita é o gengibre, um verdadeiro tesouro da medicina natural. Ele é um dos anti-inflamatórios naturais mais estudados no mundo. Seu princípio ativo, o gingerol, estimula a circulação, acelera o metabolismo e aquece o corpo de dentro para fora. Mas o mais importante, o gengibre tem ação termogênica, o que significa que ajuda o organismo a queimar toxinas e gordura de forma mais eficiente. Ele também age na digestão, aliviando enjoos, gases e aquele peso no estômago depois das refeições. Além disso, seu efeito expectorante ajuda a limpar os pulmões e vias respiratórias, complementando o processo de desintoxicação de forma ampla. E por fim, o ingrediente que fecha essa tríade de cura, hortelã fresca. Pode parecer simples demais, mas a hortelã é uma planta medicinal com múltiplas funções. Ela relaxa os músculos do estômago, ajuda a liberar enzimas digestivas, alivia cólicas, dores de cabeça e melhora a absorção de nutrientes. Seu aroma mentolado tem efeito calmante sobre o sistema nervoso, reduzindo o estresse, fator que, muitas vezes, é responsável pelo mau funcionamento intestinal e pelo acúmulo de toxinas. A hortelã também é antibacteriana, ajudando o corpo a se livrar de micro-organismos indesejados. Agora que você entende o poder isolado de cada um desses ingredientes, imagine o que acontece quando eles são combinados da forma certa. O resultado é uma bebida refrescante, energizante e terapêutica que atua no fígado, intestino, rins, sistema linfático, estômago e até na mente. E aqui está o modo de preparo ideal, para garantir que você aproveite todos esses benefícios. Ingredientes: uma fatia grossa de abacaxi, com o miolo, pois é ali que se concentra a bromelina. Um pedaço de gengibre fresco com cerca de 2 centímetros, sem casca. 10 folhas de hortelã fresca. 200 ml de água filtrada ou de cocô. Opcional: suco de meio limão, para intensificar o efeito antioxidante. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por cerca de 1 minuto, até formar um líquido homogêneo. Não coe. O ideal é consumir com as fibras, pois elas auxiliam na limpeza do intestino e dão saciedade. A bebida deve ser tomada imediatamente após o preparo, para evitar a oxidação dos compostos ativos. Melhor horário para tomar: logo pela manhã, em jejum. Nesse momento, o estômago está vazio, o metabolismo começa a despertar, e o corpo está mais receptivo a absorver nutrientes e iniciar processos de limpeza interna. Tomar esse detox em jejum potencializa o efeito, mas ele também pode ser consumido no meio da tarde como reforço. Evite combinar com alimentos pesados ou processados. Para resultados mais rápidos, mantenha a alimentação leve no restante do dia. Frutas, legumes, grãos integrais, muita água e chás naturais. Assim, o detox não será anulado por toxinas novas sendo introduzidas no organismo. É importante dizer, essa bebida é natural, segura e não causa efeitos colaterais, desde que você respeite a quantidade ideal.
Não é necessário exagerar ou tomar mais de uma vez ao dia. O que dá resultado é a constância e a combinação correta dos ingredientes. Um único copo por dia, durante 5 a 7 dias, já é capaz de provocar mudanças profundas, que você começa a sentir logo nas primeiras 24 horas. Pessoas com gastrite ativa, úlceras ou sensibilidade gástrica devem moderar a quantidade de gengibre ou consultar um profissional de saúde antes de usar qualquer planta medicinal com frequência. E o mais fascinante é que essa receita não só ajuda o corpo a se livrar das toxinas, mas também ensina o organismo a funcionar melhor sozinho. Depois de alguns dias, você nota que está com menos fome emocional, dorme melhor, pensa com mais clareza e até o humor muda. O corpo começa a se alinhar com seu ritmo natural, sem interferência química, sem pressões externas. A seguir iremos revelar o que realmente acontece no seu organismo nas primeiras horas e nos 5 dias seguintes ao iniciar esse protocolo detox. Você vai se surpreender com as reações naturais do seu corpo e entender por que tanta gente está adotando essa prática simples e poderosa no Brasil e no mundo. Imagine que você acabou de tomar o primeiro copo do detox. É cedo da manhã, o estômago está vazio, e aquele sabor fresco, levemente picante, percorre o seu corpo como uma onda. Você ainda não sabe, mas a transformação já começou. Dentro de você, milhares de processos estão sendo ativados. Células se comunicam, órgãos despertam, toxinas começam a se desprender dos tecidos onde estavam presas há anos. Tudo isso silenciosamente, enquanto você vive sua rotina, sem perceber o que está sendo restaurado ali dentro. Nas primeiras 24 horas, o que acontece é como acender as luzes num quarto escuro. O gengibre começa a acelerar o metabolismo, o abacaxi ativa as enzimas digestivas, e a hortelã entra em cena relaxando o trato intestinal. Muitos relatam um leve aumento na vontade de urinar, sensação de leveza no abdômen e até a diminuição do inchaço na região do estômago. Isso é o corpo se desfazendo da retenção de líquidos e do excesso de acidez. É como se ele começasse a respirar internamente. Algumas pessoas podem sentir um leve desconforto nas primeiras horas, como um aumento nos gases ou um leve cansaço. Isso não é negativo. Pelo contrário, são sinais de que o organismo está realocando energia para os processos de desintoxicação. Em outras palavras, é o corpo trabalhando para se curar. E cada organismo reage de forma diferente, mas todos seguem uma trajetória semelhante. Ao final do segundo dia, o intestino já começa a responder. Há relatos de pessoas que passam a evacuar com mais facilidade, com fezes mais soltas ou regulares. Não se assuste, isso é fundamental. O intestino é a principal via de eliminação das toxinas que foram liberadas na corrente sanguínea. E é nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem. Com a melhora da digestão, a barriga começa a desinchar, o humor muda e até a clareza mental aumenta. No terceiro dia, a maioria já sente os efeitos mais visíveis. A pele pode parecer mais hidratada, os olhos mais brilhantes e o corpo mais disposto. Pessoas que acordavam com peso nos ombros ou dor de cabeça ao longo da manhã, relatam se sentirem mais leves e alertas. É como se o detox limpasse também as emoções estagnadas, os excessos não só físicos, mas mentais. Foi exatamente isso que aconteceu com a dona Celina, de 68 anos, que vivia com a digestão lenta, intestino preso e inchaço nas pernas. Depois de 3 dias tomando detox pela manhã, ela relatou em uma entrevista que parecia que o corpo tinha saído de um porão escuro e estava finalmente vendo o sol. Dormia melhor, se sentia menos irritada e não precisou mais tomar os remédios para o intestino que usava há anos. Outro caso marcante foi o do seu Mário, de 74 anos, aposentado, que sofria com refluxo há décadas. Após 5 dias tomando a receita, percebeu que as queimas constantes no esôfago desapareceram. O segredo estava na ação antiácida natural da hortelã em sinergia com o abacaxi, que equilibra o pH gástrico. No 4º dia, o corpo já se adaptou à rotina de limpeza. Os rins filtram melhor, o fígado trabalha com menos sobrecarga, e o sangue circula com mais leveza. Pessoas com dores articulares ou inflamações crônicas começam a sentir mais mobilidade, menos rigidez. Isso porque o excesso de toxinas no corpo muitas vezes acentua quadros inflamatórios. Ao removê-las, o sistema imunológico também responde com mais equilíbrio. E aqui cabe um destaque muito importante. Ao contrário do que muitos pensam, detox não é sinônimo de fraqueza ou privação. Pelo contrário, quando feito de forma natural, como com essa receita, ele nutre o corpo, fortalece as defesas e oferece os cofatores necessários para a cura. No 5º dia, o resultado é quase sempre o mesmo: sensação de corpo limpo por dentro.
Como se os órgãos estivessem funcionando em sintonia, sem aquele peso constante, sem os sintomas vagos que antes eram normalizados: gases, dor de cabeça, sono picado, dificuldade de concentração. Muita gente relata a retomada da energia vital, aquela vontade de se movimentar, de sair ao sol, de cuidar de si. Como se o corpo, finalmente, tivesse acordado. Esse é o momento em que muitas pessoas sentem um chamado para mudar mais do que só a alimentação. Começam a querer caminhar mais, reduzir o açúcar, beber mais água, respirar melhor. Porque quando o corpo funciona bem, a mente acompanha. E tudo começa com um simples copo no liquidificador, preparado com ingredientes que a natureza oferece e que estavam ao seu alcance o tempo todo. Agora, se você chegou até aqui, é porque se importa com a sua saúde. E isso já é meio caminho andado. Mas agora quero saber de você. Já conhecia essa combinação de ingredientes? Já experimentou alguma receita detox que funcionou de verdade? Como está a sua energia, sua digestão, seu humor nos últimos dias? Escreva aqui nos comentários sua opinião. Vamos usar este espaço como uma comunidade de troca e aprendizado. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Porque aqui, toda semana, trazemos conteúdos transformadores sobre saúde natural, práticas simples e hábitos que realmente funcionam. E atenção, o que vem a seguir é ainda mais importante. Porque agora vamos mostrar como manter os resultados do detox com práticas diárias que vão proteger seu corpo da reintoxicação e fazer você se sentir ainda melhor, por muito mais tempo. Depois de experimentar 5 dias de um detox natural que limpa o corpo por dentro, o desafio passa a ser outro: como manter os benefícios conquistados. Afinal, não adianta nada limpar hoje para intoxicar amanhã. O segredo da verdadeira transformação está na continuidade de pequenas ações diárias que, somadas, fazem toda a diferença. Vamos começar por um dos pilares mais negligenciados: a hidratação. A água é o principal veículo de eliminação de toxinas do corpo. É por ela que os rins filtram, o intestino funciona e o sangue circula com fluidez. Beber pouca água é como tentar limpar uma casa inteira com apenas um copo. A recomendação ideal varia, mas para a maioria dos adultos, consumir entre 2 a 2,5 litros por dia é suficiente. E mais do que quantidade, o que importa é a regularidade. Pequenos goles ao longo do dia, e não litros de uma vez. Outro hábito essencial é manter o intestino em movimento. Ele é o canal por onde grande parte das toxinas deixam o organismo. Um intestino lento é sinônimo de acúmulo, fermentação e inflamação. Para mantê-lo ativo, é importante consumir diariamente alimentos ricos em fibras naturais, como frutas com casca, folhas verdes, sementes como linhaça e chia, e cereais integrais. Uma salada no almoço, uma fruta no café da manhã e uma porção de aveia à noite já fazem uma enorme diferença. Mas não se trata apenas de comida. O movimento físico diário é um detox por si só. O simples ato de caminhar por 30 minutos por dia estimula a circulação, melhora o sistema linfático, oxigena as células e promove a liberação de hormônios que regulam o humor e o apetite. Você não precisa de academia. Subir escadas, fazer alongamentos, praticar jardinagem ou dança já ajudam o corpo a manter o equilíbrio. E falando em equilíbrio, vale ressaltar o impacto do sono reparador. Durante a noite, o corpo realiza a maior parte dos seus processos de regeneração. É nesse período que o fígado trabalha com mais intensidade, que o cérebro elimina resíduos mentais e que o sistema imunológico se reorganiza. Dormir menos do que 7 horas por noite, com interrupções constantes, compromete todo esse ciclo de limpeza. Por isso, cultivar um ritual noturno tranquilo, sem telas brilhantes e com estímulos calmantes, é uma das formas mais eficazes de manter o detox funcionando. Outro ponto fundamental é reduzir a entrada de novas toxinas. Parece óbvio, mas é fácil esquecer. Isso significa diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em corantes, conservantes e aditivos químicos. Também vale evitar o uso excessivo de medicamentos sem necessidade, principalmente anti-inflamatórios e analgésicos, que sobrecarregam o fígado. Quando possível, prefira remédios naturais e fitoterápicos sob orientação adequada. Na mesma linha, repense os produtos que você usa no corpo e na casa. Cosméticos com parabenos, alumínio e fragrâncias artificiais, assim como produtos de limpeza tóxicos, liberam substâncias que penetram na pele ou são inaladas. Trocar o desodorante comum por um natural, o amaciante por vinagre e bicarbonato e o sabão perfumado por um neutro pode parecer detalhe, mas no longo prazo faz diferença no volume de toxinas que seu organismo precisa lidar. Agora vamos falar sobre respiração consciente.
É curioso perceber que um dos maiores canais de desintoxicação do corpo é praticamente ignorado: os pulmões. A maioria das pessoas vive em respiração curta e superficial, principalmente quando estão estressadas. Respirar profundamente, de forma ritmada, ajuda a liberar dióxido de carbono em excesso, relaxa o sistema nervoso e ativa o sistema linfático, que é responsável por transportar toxinas até a eliminação. Apenas 5 minutos de respiração profunda ao acordar e antes de dormir podem trazer mudanças poderosas. Há ainda o aspecto emocional do detox, que muitas vezes passa despercebido. Emoções reprimidas, estresse crônico e ambientes tóxicos também poluem o corpo, mesmo que de forma invisível. Por isso, cultivar momentos de silêncio, conexão interior, oração, meditação ou escrita terapêutica ajuda a liberar o que está preso e a criar espaço para o novo. Corpo limpo é também mente leve. E se você quer um reforço natural para manter o efeito da receita, pode incluir chás medicinais ao longo da semana. Chás de cavalinha, dente de leão, gengibre com limão, hortelã ou boldo do Chile têm ação diurética e hepática. Uma xícara à tarde ou à noite é suficiente para manter o corpo em ritmo de limpeza sem sobrecarregar. O segredo é a constância, e não a quantidade. Por fim, existe um hábito simples e poderoso que fecha esse ciclo de autocuidado: agradecer ao próprio corpo. Sim, agradecer. O simples ato de reconhecer os pequenos avanços, de honrar o próprio esforço, de perceber as melhoras mesmo que sutis, cria uma relação de respeito com o próprio organismo. E quando você se respeita, você cuida melhor, escolhe melhor, vive melhor. O detox começa no copo, mas se transforma em um estilo de vida. E não se trata de perfeição. Não é sobre nunca mais comer um doce, ou nunca mais se estressar. É sobre encontrar um ponto de equilíbrio, onde a maior parte do que você consome, em alimentos, pensamentos e atitudes, seja construtivo, nutritivo, limpo. Se você chegou até aqui, já deu um passo enorme. Agora você tem o conhecimento e a ferramenta. Resta apenas colocá-los em prática com sabedoria e carinho. A seguir, traremos uma reflexão final, um aviso importante, e um convite para você fazer parte de algo maior. Uma comunidade que transforma vidas com o poder da natureza e da informação. Chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada: a consciência. Não aquela consciência abstrata, difícil de aplicar, mas a consciência real, aquela que transforma comportamento em rotina, escolha em cura, tempo em cuidado. Você ouviu com atenção, absorveu os fundamentos, entendeu o poder que existe na simplicidade de ingredientes como o abacaxi, o gengibre, a hortelã, e o quanto isso pode alterar profundamente seu bem-estar. Mas agora, diante de tudo isso, a pergunta que ecoa é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Entenda uma coisa: a verdadeira revolução da saúde não começa num consultório, nem com um remédio caro ou uma tecnologia nova. Ela começa quando você, na sua casa, olha para dentro e escolhe dar um passo na direção da sua própria cura. E às vezes, esse passo é tão simples quanto bater 3 ingredientes no liquidificador e tomar um copo com intenção. O que compartilhamos aqui não é só uma receita de detox. É um convite para que você se reconecte com seu corpo. Um chamado para retomar o controle da sua energia, da sua vitalidade, da sua disposição. Porque a saúde verdadeira não é ausência de doença, é presença de vida. A ciência já comprovou, repetidas vezes, que mudanças simples e consistentes são mais eficazes do que intervenções drásticas e passageiras. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo reprogramam o corpo, criam novos caminhos no cérebro, mudam padrões que antes pareciam impossíveis de romper. E você viu isso em cada exemplo real, em cada relato inspirador que trouxemos aqui. Não são milagres, são decisões diárias. Mas atenção, é fundamental entender os limites da informação. Por isso, deixamos claro o seguinte: preste muita atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. E agora, sim, podemos fechar essa experiência com o coração cheio de propósito. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.
Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios do detox com abacaxi, gengibre e hortelã, como você pretende incorporá-lo na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.